Então vamos lá. É, Naturalismo. Eu gostaria de fazer alguns vídeos sobre naturalismo por duas razões. A primeira é irrelevante, é que a coisa está na moda. A segunda é que eu tenho interesse particular no naturalismo devido à dicotomia racionalismo-empirismo. Essa dicotomia, ela era tradicionalmente um conflito entre duas posições opostas. O racionalismo, segundo o qual o nosso conhecimento basicamente se devia a ideias inatas, conhecimento a priori, isto é, intuições de origem inata, que produzem ideias, e o empirismo, segundo o qual todo o nosso conhecimento é um conhecimento proveniente dos sentidos, sentido externo ou sentido interno. Agora, isso aí foram duas posições conflitantes para Platão, para Descartes, para Leibniz, mas isso começa a deixar de ser conflitante depois de Darwin. Porque com o darwinismo há uma evolução da espécie em que há uma seleção natural e através dessa seleção natural disposições são formadas para reação. Nem todas as disposições para reação são disposições tais que produzem, digamos, intuições que levam à formação de ideias ou princípios verdadeiros. Por exemplo, algumas ideias defendidas como a priori pelos racionalistas são a ideia de que 2 e 2 são 4, o princípio da não contradição, ou o princípio da causalidade, etc. Ora, o princípio da não contradição é alguma coisa que não pode ser contradita, porque é absolutamente universal. Mesmo uma ameba precisa seguir o princípio da não contradição, senão ela não vai encontrar o seu alimento. Agora, o princípio da não contradição não é seguido, por exemplo, não é aceito pelos lógicos dialeteístas hoje em dia. E esses dialeteístas têm, por exemplo, uma intuição diferente. Digamos que essa intuição tenha sido resultante de uma herança genética, uma herança genética perversa. Essa herança existe e ela não é algo que traga a verdade, a não ser para os dialeteístas. Eu não sei como eles resolveriam esse problema, mas me parece que eles dependem daqueles que têm a intuição do princípio da não contradição, porque senão eles não sobreviveriam. Quer dizer, eles sobrevivem como aquelas plantas, né, que crescem na dependência das outras, das árvores normais. Mas agora eu estou saindo do assunto. Eu não quero falar sobre o dialeteísmo, eu quero falar sobre o fato de que nós podemos explicar a formação de disposições que levem a intuições, que levem à formação de princípios ou ideias, através da seleção natural. E esse procedimento é um procedimento que pode ser considerado indutivo. Existem biólogos que consideram, que sugerem que uma espécie que evolui é um indivíduo.
e esse indivíduo vai se transformando e vai, portanto, produzindo, sofrendo um processo indutivo. E seria um preconceito, mesmo que nós rejeitemos essa ideia de que seja um indivíduo, seria um preconceito pensar que não exista, que não possa existir uma indução da espécie. Porque seria um preconceito psicologista. Só nós, que temos mentes, é que somos capazes de ter indução. Não. Um computador também pode ter um procedimento indutivo. E, por que não, uma espécie através de tentativa e erro e de seleção. Então, não há problema nisso. Mas há uma conclusão com relação a isso, que é o fato de que o nosso conhecimento, a priori, passa a ter uma origem empírica, uma origem através do trabalho de evolucionário da espécie. E se é assim, então, tanto o nosso conhecimento perceptual do empirista quanto o conhecimento do racionalista são conhecimentos de origem empírica, são conhecimentos empíricos. Para alguns, como David, essa ideia destrói o racionalismo. Mas não é bem assim. Por quê? O fundamental do racionalismo não está nas suas ideias místicas, como a ideia mística de que você esteve em outro mundo, em contato com as ideias de Platão, ou de que Deus pôs as ideias na sua mente, como em Descartes. Não. O grande insight dos racionalistas é de que nós temos disposições inatas. E as disposições nos permitem formar ideias, e algumas dessas ideias, pelo fato de permitirem a sobrevivência, são verdadeiras. A verdade ajuda, em muitos casos, a sobrevivência. Não sempre. Principalmente no Brasil, mas não vamos entrar nesse assunto. Bom, então, se é assim, não há nada de errado no racionalismo. O racionalismo se salva, mas ele se salva não como algo que está em conflito com o empirismo, mas como algo que se completa com o empirismo. Ao invés de nós termos o balde mental de Locke, que é um balde em que você vai enfiando experiência, mais experiência, mais experiência, e de alguma forma aquilo se ordena, mas nós temos um balde que tem princípios inatos que fazem com que as coisas se ordenem de uma certa forma. E esses princípios podem ser mais tarde submetidos a críticas de modo a formar, por exemplo, leis científicas. Eles podem ser refinados, eles são falseáveis, eles são falíveis. A ideia de que o a priori é falível. Certos a prioristas contemporâneos admitem isso. Então, qual a conclusão? A conclusão é de que tudo se baseia, tudo tem origem empírica, mas que não há conflito, mas que há complementariedade entre racionalismo e empirismo. Ora, tem uma base sobre tudo isso. E qual é essa base? O naturalismo. Então, daí a importância de nós darmos uma certa atenção ao naturalismo em filosofia. É isso.